Bom, vamos lá para Ciel 3. Na Ciel 3, gráfico semanal também, depois de uma forte tendência de baixa do ativo, é bom você sempre analisar o histórico de preço, tá? É importante, lógico, verificar o lado direito da tela, em que é o preço mais recente, porém o histórico de preço do ativo que fica do lado esquerdo da tela é extremamente importante para você verificar suportes e resistências, pontos fortes ali em que o preço pode suportar, pontos fracos em que o preço pode identificar, pode romper com mais facilidade. Então, aqui na Ciel, depois desse período consolidado, nós temos aqui uma tendência de baixa da ação, né? E continua sua tendência de baixa. Como que nós estamos identificando isso? Através de fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso aqui mostra que está em tendência de baixa, né? Ou seja, fundo está sendo rompido com candles de força, com candles de força vermelho, com demanda vendedora, sendo que aqui o preço já começou a se lateralizar. Isso aqui demonstra para a gente que a força vendedora está perdendo a sua força, né? A demanda vendedora está perdendo a sua força. Então, com isso, nós conseguimos identificar que pode haver um período de reversão também dessa ação, ou reversão, ou apenas uma correção mais profunda. Lembrando que a correção mais profunda ela atinge até 60% desse movimento maior aqui, dentro desse movimento maior. Então, a reversão ela pode acontecer para uma reversão completa, atingindo até mesmo o último topo da ação, ou apenas uma correção profunda do ativo, em que atinge até 60% desse principal movimento aqui, né? O principal movimento de queda do mercado. Aqui no caso, está em uma lateralização, porém os candles estão bem pequenininhos, né? Então vamos lá no gráfico diário do ativo. Nós podemos mudar aqui para o gráfico diário da ação. Pronto. No gráfico diário da Ciel 3, nós vimos aqui lá aquele movimento bem espremido, né? Agora olha que importante, por isso que é importante você verificar além do gráfico semanal, o gráfico diário e também o gráfico de 60 minutos da ação. No gráfico semanal você viu que estava bem lateralizado ali, quase sem movimento. Agora no gráfico diário do ativo, você vê uma enorme demanda vendedora, né? uma enorme tendência de queda. Logo depois, o ativo fez um padrão de reversão de tendência em que há acumulação e depois dessa acumulação há o nosso rompimento das resistências e o mantimento do suporte, ou seja, rompeu essa consolidação, fez o pullback, testou, até ultrapassando aí, até voltando para dentro da nossa região de consolidação, porém voltou a subir, né? Rejeitou totalmente esse preço aqui embaixo. Então, a partir desse momento, existia aqui um período de compra da ação e logo depois poderia ter feito aqui mais uma entrada na operação, ou seja, uma nova compra. Arion, é hora de comprar a ação? Não, né? Então, parece que o preço está esticado e uma das formas de você identificar se o preço está esticado ou não é você fazendo isso aqui, ó, colocando a média móvel de 20 períodos. Ela é importante para você identificar se o preço do ativo está caro demais para você comprar ou não. Coloca 20 períodos aí simples ou aritmético. Vamos deixar aqui uma cor verde, pronto. E a média de 20 períodos eu utilizo em todas as minhas operações. Tá? No caso aqui, a média móvel de 20 períodos está muito afastada do preço do ativo. Inclusive fez aqui um candle de reversão, né? Um candle aí de reversão de tendência ou de uma correção profunda. É mais correto falar que o candle é um candle de correção, não um candle de reversão. Ou um preço da ação não reverte porque formou um candle no topo dela. Ainda mais no swing trading, que nós utilizamos gráficos em tempos maiores, porque o ganho ele é maior, né? Os padrões se tornam muito mais assertivos, como esse padrão aqui. Esse padrão
sendo formado aqui, ele indica com mais precisão e com muito mais força que a reversão de tendência do ativo pode acontecer. E, inclusive, utilizando a média móvel, que é na análise técnica nós utilizamos alguns indicadores para confirmar essa tendência para a gente, a média móvel de 20 períodos começou a apontar para cima aqui. Logo depois o preço da ação continuou a suportar, aliás, a média móvel começou a suportar, funcionando aí como um suporte, os candles do ativo, o preço do ativo, formando também pullbacks. Lembra que eu falei que o preço não sobe direto nem desce direto? Ele forma essas pequenas correções aqui. Logo aqui, o preço do ativo está muito esticado em relação à média móvel de 20 períodos. Isso aqui nos mostra que vai haver uma possível correção em que o preço vai buscar essa média móvel para depois ou continuar sua tendência de alta ou rompa novamente a média móvel de 20 períodos para formar a tendência de baixa. Sendo que quando o preço do ativo está em tendência de baixa, vou botar aqui, pronto, desenhar a média móvel aqui de verde, preciso explicar para vocês que o preço não vai simplesmente, se houver uma reversão, ele vai simplesmente cruzar a média móvel e vai descer direto. Não é assim que funciona. Se o preço da ação ele vai buscar a média móvel e por algum motivo comece a entrar em uma tendência de baixa, ele precisa indicar o seguinte: a utilização da média móvel de 20 períodos vai começar a apontar para baixo ou vai ficar lateralizada. Com isso, o preço da ação, a partir do momento em que ele rompe a média móvel, ele precisa fazer novos... Deixa eu desenhar aqui de vermelho para ficar mais didático. Pronto. O candle ele rompe a média móvel de 20 períodos, né? Com a média móvel ou lateralizada ou já apontando para baixo. E logo depois, o preço ele não vai descer direto. Ele vai precisar testar a média móvel de 20 períodos para transformar essa média móvel novamente em uma resistência. Então, a partir desse momento em que transforma em uma resistência, nós temos aí o nosso pullback. E com esse pullback, podemos identificar aí um ponto de operação de venda com um stop logo no topo desse pullback e utilizamos aí essa figura para operar vendido no mercado e com a média móvel de 20 períodos se torna muito mais assertiva a sua operação. É um indicador a mais, é um filtro a mais aí nas suas operações no mercado, né?